Boa noite, meus queridos. Que bom que todos estão aqui, que pudemos chegar em segurança. Ainda tem gente chegando, isso é ótimo. E podemos já começar a nos preparar para esse momento tão especial na nossa igreja, com um visitante mais que especial, o pastor Mário Rafael Yudi Fukui, da Hora Luterana. Ele vai dirigir-nos em palestra. E nós queremos começar com bastante entusiasmo. Eu vi ali, né? Liderança entusiasmada. Vamos começar entusiasmados cantando, então? Pode ser? A primeira música é Reunidos Aqui. Reunidos aqui para louvar o Senhor, novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós. Reunidos aqui para louvar o Senhor. Jesus tem preparado pra nós um mundo cheio de paz e alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar. Reunidos aqui para louvar o Senhor. Muito bem, Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar. E assim nós lembramos também do nome que faz parte da nossa vida desde o batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar mais uma música? 195 do Louvai ao Senhor? Assim dá tempo dos que ainda dos que não estão aqui chegarem, né? Se arrumarem e chegarem. Muito bem. Deu para entusiasmar um pouquinho? Se fosse de pé ia ficar melhor, né? Mas vamos deixar para as últimas músicas a gente ficar de pé, tá bom? Antes de passar a palavra para o pastor Mário, eu quero convidar vocês a se colocarem de pé. Juntos nós vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos porque por mais um dia Tu nos deste a Tua proteção,
nos acordaste, permitiste que fizéssemos os nossos afazeres e chegássemos aqui em segurança para juntos, em comunhão, estudarmos um pouco mais a respeito da Tua Palavra e aproveitarmos essa nobre visita de um pastor de fora, o pastor da Hora Luterana, o pastor Mário Fukui, para ele nos dirigir neste momento de palestra, de conversa, de troca de experiências, para o nosso fortalecimento na fé, para a nossa viva esperança no retorno de Jesus Cristo e em todas as bênçãos que Ele tem a nos oferecer, e também para nos amarmos mutuamente, assim como Cristo nos amou. E isso nós pedimos a Tua bênção para este momento e nos colocamos de corpo e alma à disposição da Tua santa vontade, do Teu Santo Espírito, para que a Tua obra, a obra de edificação do Teu reino aqui neste mundo aconteça também por meio de nós. É isso que nós pedimos e nós agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pastor Mário, por gentileza, uma salva de palmas. Pastor Mário. As bênçãos de Deus para esse momento, para nos dirigir em palestra. Obrigado, pastor. Obrigado. Muito bem, podem sentar. Conheço o pastor Mateus e a Pamela lá de São Paulo, né? Eu sou de lá, a gente é da mesma cidade, nascemos lá. Então a gente conviveu um tempo quando eu era pastor em Interlagos. A Pamela, na verdade, até na fase que eu era estudante de teologia, era bebê ainda, pequenininha, né? Então conheço a mãe dela desde que entrei para a igreja, conheço a mãe dela, né? Então é uma alegria rever o pastor Mateus, a Pamela, que me receberam tão bem aqui, né? Foi uma tarde muito gostosa, uma manhã muito boa, o almoço estava uma delícia. Depois esqueci o nome do senhor. Seu Homero? Não tem como esquecer, o autor grego, né? Depois seu Homero, dona Vilma, prepararam ali um frango xadrez delicioso. Então, eu fui muito abençoado, né? À tarde eu dei uma corrida aqui no bairro, né? Conheci um pouco aqui das redondezas. Então é uma alegria estar aqui com vocês, tá? E amanhã eu já vou para João Pessoa. Então, estou fazendo essa viagem corrida justamente porque eu nunca estive no Nordeste, nem pela igreja, nada, né? Eu visitei Rondônia já, quando era estudante de teologia, fiz estágio de férias no Paraná, conheci o Rio Grande do Sul, que eu fui pastor lá há muito tempo, Santa Catarina, Paraná, né? Mato Grosso também fui já palestrar, Espírito Santo, Minas, né? Então, boa parte do Brasil a gente conhece, né? Mas o Nordeste ainda nem para turismo a gente não veio, né? Na época meu pai, quando era criança, nunca teve dinheiro para viajar tão longe, então para nós era um sonho distante, né? Disney, então, nem pensar, né? O Nordeste a gente só viajava em São Paulo mesmo, ali para o interior, né? Então agora, falei, já que fui convidado para o congresso, eu vou fazer um tour pelas capitais dessa região, tá? Então é muito bom. E assim, o Nordeste é muito engraçado, porque eu vim aqui, três coisas eu achei interessante. Uma, quando eu conheci a praia de Salvador. A gente vê pela TV, vê pelas fotos, imagina, vê novela, tinha novela que se passou aqui, né? Mas o ao vivo é muito diferente, né? Ver isso que eu nem entrei na água, né? Só olhei assim a orla e a areia de Aracaju também, falei, nossa, né? São praias que não tem igual em outro local do mundo, né? Do Brasil, muito menos, né? Então eu já achava bonitas as praias de São Paulo, né, e Santa Catarina, que eram as melhores que eu fui, né? Agora aqui, realmente, muito abençoado. E o segundo ponto é que é engraçado, mas no Nordeste, esses poucos dias que eu estou, mas assim, eu me sinto muito em casa mesmo. Pela acolhida do povo, né? Vocês aqui de Sergipe, lá também na Bahia, né? É um povo muito acolhedor, né? Então, desculpa, Sergipe eu estava ontem, né? Pernambuco, né? Então é um povo muito acolhedor, né?
Eu estava pensando, tá, mas por que que às vezes é mais fácil me sentir em casa aqui no Nordeste do que às vezes eu me sentia lá no Rio Grande do Sul? Demorei mais tempo ali, especialmente a região de Canoas, Porto Alegre, onde eu morava, né? Por que que aqui parece que eu estou mais em casa? Aí me veio uma coisa, porque lá em São Paulo a gente tem muito nordestino. Então, eu tinha amigo do Nordeste, eu ia na casa, ele não era do Nordeste, mas o pai e a mãe veio. Então, querendo ou não, é uma família que vai comer a comida daqui, que vai ter os costumes do Nordeste, que vai ter o sotaque, né? Fui pastor em Interlagos, que metade da congregação era nordestino ou filho de nordestino. Pessoal que veio de Pernambuco na fase que São Paulo teve um boom nos anos 60 e 70 de construção. Então, o pessoal que trabalhava com gesso, né? Então, a gente convive muito. Então, a gente vem para o Nordeste e acaba realmente se sentindo mais em casa aqui do que lá no Rio Grande do Sul, que você vai ter mais assim, o pessoal que é mais descendente de alemão, italiano, que tem em São Paulo também, mas não é tanto. Então, é interessante, né? A gente vir para o Nordeste e se sentir em casa, porque São Paulo também tem muita gente que veio daqui e foi para lá. Né? Então, é bom estar aqui com vocês. Tá? E a terceira coisa interessante, né, é que fala Nordeste, mas o Nordeste é muito grande, né? A gente nota as diferenças da Bahia para Pernambuco para Sergipe, né? Pouco que a gente fica, a gente percebe que a cidade foi construída diferente, né? Então, cada local, acho que por ser um local muito antigo, histórico, né, na história brasileira, vai ter uma história diferente, né? Eu achei interessante que na Bahia a gente via bastante trabalho de matriz africana, né? Religião, né? Aí fui lá para Sergipe e já não vi muito. E aqui em Recife andei as quadras, corri aqui um monte de lugar, não achei nada, nenhum terreiro, nada. Falei, aqui em Pernambuco tem menos do que na Bahia e menos do que em Canoas, onde eu morava no Rio Grande do Sul, né? Que eu observei assim, né? Então, cada local tem uma história diferente, né? Bem interessante. E eu trago para vocês algo que é um assunto para qualquer fase da vida e da igreja especialmente, que é a tal da liderança. Tá? A liderança surgiu por dois motivos. Um, porque Deus é um Deus organizado. Então Deus quer uma organização em tudo. Outra, porque a gente é pecador. Então tem um lado da liderança que é um lado que você tem que pensar assim, que Deus gosta, Deus é assim. E o outro é porque nós precisamos da organização ou da liderança porque a gente é preguiçoso, pecador. Então tem que ter o líder que indica o caminho. Ou a gente não sabe, né? Então a liderança, ela procura mostrar os caminhos para os liderados. Então, duas coisas que tem que colocar na cabeça. Liderança é vontade de Deus. Tá? Lembra que Paulo fala que, por exemplo, tem governo para quê? Para manter a ordem. O governo é uma liderança que existe para punir o mal e manter a ordem. Ou deveria fazer isso, né? Para organizar a sociedade para que todos vivam minimamente bem. Para punir aquele que é mal e recompensar o que é bom, que Paulo fala. Quem não deve nada não deve ter medo da autoridade. A autoridade vai usar a espada para punir o mal, né? Então, Deus colocou essa liderança, digamos, governamental no mundo, para punir o mal, porque a gente é pecador, mas também é a vontade de Deus, né, que tenha uma liderança política também. Deus não elegeu a democracia, Deus fala que tem que ter uma liderança, agora como organizar é a gente, né? Ele não falou que tem que ser assim, ou assado, ele fala tem que ter alguém que lidere para o bem do povo. Tá? Então, isso ele deu para Adão quando ele fala, ó, cuida do jardim e cultiva. Ali, ó, você é líder do jardim, Adão. Você vai ser o governante, vai ser tudo ali, tá? Então Deus quer a liderança. Então se você é líder, Deus quer você como líder. É uma coisa boa. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouco, né? Essa aqui está desatualizada essas fotos. Essa é a Camila, 7 anos mais nova, com a Kemi bem novinha, recém-nascida, mas eu já tenho outra, que é a Estela, né? Aqui eu fui pastor em Interlagos, né? Isso também faz um tempinho. E aqui eu estava em Canoas, né? No projeto da Ubra ali, tá? Então, agora eu estou na hora luterana. Quando a gente fala de liderança e que Deus quer a liderança, e eu falo que Deus é um Deus organizado,
a organização reflete a vontade de Deus, né? A gente tem que ver isso na Bíblia, né? Que a gente vê na natureza, a natureza é minimamente organizada. Minimamente não, muito organizada. Você tem a lei da gravidade, você tem o sistema solar, as leis da física, da química, é tão organizado que a gente não consegue fazer igual. Então Deus criou a ordem. Tanto que em grego a palavra cosmos significa ordem, né? E o relato de Gênesis mostra que Deus estabeleceu a ordem, porque a terra era sem forma e vazia, desorganizada. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí Deus começou a organizar, haja luz. Primeiro dia. Segundo dia, alguém lembra que ele criou? Haja luz. Depois, isso no primeiro dia, criou a luz. Segundo dia, ele criou a terra, né? Dividiu a terra, né? As águas, quer dizer. E depois fez emergir a terra no terceiro. Então, luz, água e terra. Aí o terceiro, quarto e quinto dia, se for ver, é uma organização do primeiro. Porque no primeiro ele criou a luz. No quarto ele fez os luzeiros da noite e do dia. E organizou as estações do ano. Ele mexeu com a luz e organizou. Depois ele pegou as águas, separou as águas de cima e de baixo e colocou daqui não passará. E aí no quarto, e povoou as águas com seres e os céus. No quarto dia ele organizou a terra. Aí ele fez os animais da terra e o ser humano. Então olha só, o próprio relato de Gênesis vai em uma organização. Deus organiza e no sétimo ele descansou. Ele descansou não porque ele estava cansado. A palavra descanso na Bíblia não é o contrário de estar cansado. Você descansa quando? Quando você contempla o que Deus fez. Então Deus contemplou a ordem, o cosmos que ele criou. Tá? Então a organização, a liderança, ela trabalha do jeito que Deus é. Deus é um ser organizado. E você lá no início tem a Trindade, né? Deus Pai, Deus Espírito Santo. E onde está Deus Filho? Tá, Deus criou os céus e a terra, o Espírito pairava sobre as águas. Tá, e cadê a Trindade? Cadê o Filho? O Filho está no Verbo. Deus disse, o Verbo, né? O Filho é o ator criador do universo. E aí os gregos têm um termo que eles usavam para falar da Trindade, que é dança. Eles diziam que a Trindade era uma dança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo entre si tinham um movimento de dança, nunca estático. É a tal da pericoresis, tá? Então eles dançavam. E aí os três decidem, façamos o homem. Então nessa pericoresis, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionando, ele cria o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, o ser humano é convidado para participar da dança com Deus. Tá? Mas vocês sabem que a coisa fica ruim, né? A gente cai em pecado. A gente prefere dançar com o diabo. Comer o fruto proibido. Tá? E aí vocês sabem o que acontece, né? Deus Filho, que é o Verbo, tem que vir ao mundo ali, né? João 3,16, Deus amou o mundo. Tanto que deu seu único Filho. Olha que coisa interessante, né? Somente no cristianismo você pode afirmar duas coisas. Que o amor é eterno, não tem começo nem fim. E que o ser humano existe por causa do amor. Sabe por quê? Porque numa trindade eterna, o amor já existia como essência do próprio ser da trindade. Se Deus fosse só o Pai, um ser só, não tem como ter amor. Amor, né? Na Bíblia não existe o amor para si mesmo. Isso é egoísmo. Mesmo quando Jesus fala, ame o próximo como a ti mesmo, ele não está dizendo para a gente amar a gente mesmo. Ele já está supondo, já que você ama você mesmo aí, ó, no mínimo ama os outros igual, entende? Ele não está dizendo, né? Porque tem gente que interpreta, fala coisa que Jesus não falou. Jesus não falou para você se amar, né? Ah, eu tenho que me amar primeiro para daí amar o outro. Não, Jesus está puxando a orelha, está falando, olha, é para você amar o seu próximo. Mas eu estou vendo que vocês não estão amando, né? Então, no mínimo, já que você ama você mesmo,
ama igual o teu próximo. Tá? Mas não tem uma ordem na Bíblia assim, em nenhum lugar, ame a si mesmo. Não tem, só tem essa fala de Jesus, né? Entende? Então, o amor na Bíblia é sempre de mim para fora. Tá, mas eu não preciso me amar? Não, na Bíblia não, sabe por quê? Porque você tem que ficar feliz porque Deus te ama, teu pai te ama, teu marido te ama, tua esposa te ama, teus filhos te amam. O amor que tem que fazer você feliz não é o seu amor próprio, é o amor dos outros e de Deus. Olha quanta coisa resolve na vida e na liderança se a gente perde o ego. Se eu não tenho que me amar, eu não fico preocupado se vão me agradecer. Não fico preocupado se batem palma, se vão colocar no informativo um agradecimento especial. Não, porque eu não estou me importando em eu mesmo estar lá em cima. Porque o que eu fico feliz é que Deus está me aprovando. Eu fico feliz porque, por mais que ninguém citou meu nome, mas olha só, o pessoal está sendo abençoado com as cadeiras que eu doei. Entende? Eu estou vendo a bênção que eu dei. Então eu estou feliz porque os outros estão usando. Então esse é o primeiro ponto. O amor, ele é sempre para fora. Então, se Deus fosse só o Pai, não tem como ele amar ele mesmo. Isso não é amor. Mas se Deus é Pai, Filho e Espírito Santo desde a eternidade, o Pai não ama a si mesmo, o Pai ama o Filho. O Filho não ama a si mesmo, o Filho ama o Espírito Santo e o Pai. Os três, um ama o outro. E isso desde a eternidade. Quando cria o ser humano, cria para que o ser humano seja amado. O único propósito que você tem nessa vida é ser amado e amar. Não tem outro. Deus não colocou você aqui para brilhar, para ser ator, para ser empresário, para ser presidente, para ser nada. Isso aí você que escolheu o seu caminho. Deus vai abençoando, óbvio, né? Mas assim, você que escolheu. Você poderia escolher fazer outra coisa. Eu poderia escolher ser piloto de caça, que era o meu sonho. Não é poder de Deus, ia me abençoar lá. Mas Deus me chamou também para ser pastor, eu atendi. De repente Deus chamou cada um de vocês para onde vocês estão, e Deus está abençoando ali onde Ele colocou vocês, tá? Mas assim, não é que você nasceu para isso. Se eu não fosse seu pastor, Deus ia colocar outro, né? Então, o único propósito é Deus me amar e eu amar a Deus e ao meu próximo, né? Deus colocou a gente aqui na criação. Então, liderança é trabalhar com amor. Primeiro ponto. Você dança com Deus nessa congregação. Você dança com o pastor dança com a congregação dança com o bairro, tudo o amor saindo de um para o outro, entende? O amor saindo de um para o outro, e aí a missão vai acontecendo, a igreja vai acontecendo. Por quê? Porque a Trindade está sempre se amando e amando a gente entra nessa dança, não dá para ficar parado, a gente ama a Deus, ama o próximo, aí faz missão porque você quer ver outros nessa dança do amor de Deus, quer libertar os outros, você liberta o bairro, e a coisa é muito engraçada. Quando a igreja está agindo assim, né, uma congregação, você realmente vê a coisa fluir, e você pergunta, tá, mas quando foi que começou a dar certo? A gente nem consegue ver, porque a gente vai se movimentando. Agora, quando dá errado, a gente consegue ver, né? Porque quando uma dança quebra, a gente sabe mais ou menos como foi que começou a quebrar, né? E geralmente quebra quando eu estou mais preocupado com o jeito que eu estou dançando e eu quero dançar melhor que todo mundo. Aí eu começo a pisar no pé dos outros, começo a falar, ó, prestem atenção em mim aqui, dancem do meu jeito, e aí a dança acaba. Agora, quando a gente dança no ritmo de Deus, no amor de Deus, no amor de Cristo, a gente lidera de uma forma muito mais natural, tá? Como Cristo liderou? Sendo obediente até a cruz. Ele se esvaziou de si mesmo. Cristo tem que sair da dança com o Pai e o Espírito Santo de forma, digamos assim, não na essência, porque ele é da Trindade, mas na sua humilhação. Ele tem que morrer por nós para nos recolocar na dança com Deus, com o Pai, nos reconciliar com o Pai. Tá? Então Jesus sai da dança e fala, eu morro por vocês, eu sinto o abandono do Pai para vocês retornarem à dança. Olha que coisa bonita, né?
E aí, gente, liderança. Quem quiser abrir a Bíblia, primeiro ela é um dom. Romanos 12:8. É um presente que Deus te deu. Tá? Deus te deu um presente da liderança. Mas não pense liderança, vocês vão ver isso hoje, como o mundo pensa. O mundo que eu digo não é que o mundo está errado, não. Que numa empresa o líder tem que ter umas características, óbvio, né? Até lá na hora luterana, eu vou contratar um rapaz para ser o designer, eu tenho que ter um cara que seja proativo, seja líder, mas é uma liderança profissional ali, né? Quando fala em liderança na igreja, não é essa liderança que a gente precisa ter no trabalho, que ali é o trabalho, né? É diferente. Na igreja é a liderança essa bíblica do povo de Deus, tá? Então Romanos 12:8, quem pode ler? O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O que preside, né, faça com sabedoria. Então Deus dá o dom. Alguns ofertam, outros presidem, outros ensinam, outros são pastores, né? Deus distribui os dons. Então, leve sempre a sério quando você é chamado por um cargo de liderança. Às vezes não, boa parte das vezes é Deus te chamando mesmo. Tá? Então, preste atenção. Às vezes você vai ver que é o ser humano, aí você fica mais... Mas geralmente, né, quando uma igreja te escolhe, né, quando o pastor fala que você tem condição, Deus te chamando. Ou seja, você não faz para as pessoas, você faz para Deus. Deus te colocou, né? De tudo que a gente faz na igreja, né? Pastor Mateus prepara sermão para entregar para vocês, mas ele faz para Deus. Deus que está cobrando, né? Deus que está falando, faz, Pastor Mateus. Quem limpa a igreja, os outros usam, mas você limpa para Deus. Não é, os outros vão usar, mas assim, você está limpando para Deus dar para abençoar os outros. Deus está abençoando os outros por meio de você, mas Ele está mandando você limpar, porque você se comprometeu a limpar a igreja aquele dia. Então não é só, não vou limpar não, você está fazendo para Deus. É pior, né? Assim, eu falar para os meus membros, olha, você pode faltar no trabalho, você vai ter um prejuízo financeiro, seu chefe vai ficar bravo. O ruim é você faltar com Deus, né? Porque você, e assim, Deus não obrigou ninguém. Você falou, posso fazer, e você não faz. Você se propõe a fazer, você não faz. Você tem que ter um motivo muito forte para não fazer aquilo que você se comprometeu a fazer. Por quê? Porque a sua igreja conta com você. Sua igreja conta com você limpando a igreja, ou com você dando a escola bíblica, né? Com você sendo recepcionista. Por que Deus precisa de tudo isso? Por quê? Porque Deus quer que nós aqui, a gente se reúna para o culto. E é bom e saudável, Deus gosta de ordem, e é bom estar em ordem, tá limpo, tá agradável de se viver. É bom ter escola bíblica porque as crianças precisam do evangelho, elas têm que ouvir. Então, tudo que uma igreja faz, todos os trabalhos da liderança e dos membros, tudo é para Deus, né? Eu tinha até um costume como pastor, alguns ficavam meio bravos, né? Eu não agradecia a ninguém depois do culto. Tipo, tem pastor que eu sei que agradece. Ah, obrigado fulano que tocou, obrigado recebi. Não, eu falava, você não fez para mim, por que eu que tenho que agradecer? Aí parece que está fazendo para mim, né? As pessoas começam a pensar que é para mim, porque eu que estou agradecendo, né? Como se eu fosse, sei lá, o empresário da igreja, todo mundo é meu empregado, está fazendo para mim. Então, não, eu não agradecia. Eu dava assim, eu dou graças a Deus por todos que atuaram nesse culto, porque Deus abençoou vocês que estão aqui por meio do trabalho dessas pessoas. E não citava nome por nome. Quem trabalhou sabe que eu estou dando graças a Deus pelo trabalho da pessoa, né? Peço que Deus recompense o trabalho dela no cotidiano, né? Depois, no privado, chegava num fulano ou outro e dizia, cara, você tem muito dom na música, hein? Que bom, né? Deus seja louvado. Mas eu falava, não, obrigado que você tocou hoje, não foi para mim. Foi para Deus. Então eu falo assim, louvado seja Deus, porque isso é muito bom na música. Por quê? Porque, nossa, eu fico contente que
que Deus te dê esse dom, né? Então é diferente, porque é para Deus mesmo. Então vocês não fazem para o pastor, vocês fazem para Deus. Não é para o pastor, não é para o líder, não é para Deus. E aí Deus pega o seu trabalho e joga para todo mundo. Você toca para Deus, mas é todo mundo que está cantando. Deus está te usando para abençoar as pessoas. E a liderança também, Deus te deu o dom para a liderança, você lidera para Deus. Para Deus abençoar todos os membros dessa congregação e as pessoas do bairro, tá? Então é um dom, né? E o líder, ele vai ser esse aqui, ó, Mateus 10:45. O que Deus fala? Alguém sabe de cor? É no lava-pés, Deus fala que ele veio para servir, não para ser servido. E aí ele quer que nós façamos a mesma coisa. O líder é o que serve. O líder é o que serve a Deus e as pessoas. A gente é servo de Deus. Tá? Então é um trabalho bonito. A gente está lavando os pés das pessoas. Aí nesse ponto é bom sempre lembrar o exemplo de Jesus. Ele lavou os pés de todo mundo. Não teve distinção. Né? E ele serviu a gente como? Se sacrificando na cruz. Quem é líder aqui não tem que se sacrificar? A Vilma está fora de casa desde quinta. Sacrifício. É uma cruz. Você está compartilhando as dores de Cristo. Por quê? Porque você está se negando de coisas para servir a Deus em várias atividades. E não é só na igreja. Quando você vira pai, porque Deus te deu os filhos, não são seus. Então você cria os filhos para Deus, né? Lembra Ana e Elcana, né? É teu, Senhor. Não é teu filho, nem nunca diga meu filho e minha filha. Filha de Deus, filha de Jesus, filha do Espírito Santo. Que é óbvio que a gente fala meu filho, mas assim, nunca tenha isso. Não acredite muito que é teu filho e tua filha. Não acredite, que é de Deus. Deus te deu para você cuidar. Então Deus te deu um serviço, uma vocação de ser pai. Não é sacrificante? Um bom pai de verdade, uma boa mãe, não tem que abrir mão de um monte de coisa? Coisa fácil, por exemplo, né? Abre mão de jogar bola. Tem que abrir mão. Não dá mais. É fácil isso. Mas abre mão de coisas mais difíceis. Sabe quanto custa um filho da classe média no Brasil? Ao final de 24 anos, eu vou pegar o exemplo do meu pai. Apesar que meu pai tem uma fase pobre e depois melhorou, né? Mas assim, classe média no Brasil. Então, na classe média do Brasil, um filho que o pai paga lá o convênio de saúde, às vezes paga até a escola, roupa e tal. Se esse pai não gastasse dinheiro que esse filho guardasse numa aplicação financeira, sabe quanto que ele teria ao final de 24 anos, quando sai da faculdade o filho? Ele teria 2 milhões de reais hoje. Um filho é um prejuízo financeiro para um pai de classe média, que ele não vai ter 2 milhões de reais ao final. Né? Então ele deixou de guardar esse dinheiro para investir e cuidar do filho. Então sim, é sacrificante, o pai abre mão. Mas alguém diria, puxa vida, eu trocaria o meu filho pelos 2 milhões. Alguém trocaria assim? Não, já pensou, eu tenho 2, né? Poxa, 7 anos, então de repente já teria uns 500 mil. Será que eu trocaria 500 mil? Dá para viajar, né? Trocaria a Kemi por 500 mil? Não. Então você se sacrifica com vontade. Você fala, que bom que eu não tenho esses 500 mil. E você até pensa, eu nem teria gasto antes, não ia guardar não. Se eu não tivesse filho, eu ia estar gastando aí com, sei lá, ia fazer crossfit, né? Negócio caro e pá, né? A gente ia gastar, não ia guardar, né? Que bom que eu tenho a filha. Então, ser líder ou servir a Deus sempre é sacrificar um pouco de você. Não tem como não ser. Tá? Porque você está aqui, porque alguém sacrificou por você. E a gente se sacrifica. Olha como é o amor. Alguém sacrificou por mim, eu estou aqui. Eu sou chamado agora a servir meu filho, servir meus irmãos na fé e servir os outros. E isso é o amor. Entra em mim e sai de mim. Entra e sai. Não pode reter a bênção. Tem que distribuir o que você recebeu de Deus. Tá? Então, liderança é servir o próximo. Aí, gente,
Mas aí para quê? Servir para quê? O objetivo é um só: levar o evangelho até o fim, até os confins, incansavelmente. Para isso serve a liderança na igreja. Ou seja, tudo que a gente faz na congregação, a pergunta sempre deve ser: como que Cristo é pregado nisso que a gente quer fazer? No culto é óbvio, é fácil. No louvor também é fácil. Mas tem certas atividades que a gente vai fazer e não tem muita visão de que aquilo vai ser Jesus que vai ser cobrado, vai ser proclamado, né? A gente às vezes, sei lá, vai fazer um bingo na igreja. Sei lá, mas será que é Jesus mesmo? O que vão pensar lá fora? A igreja está lidando com, né? Então, às vezes tem que perguntar: o evangelho vai ser proclamado de uma forma melhor? Tem coisa que um almoço sim, porque é para convidar a gente, é para ficar junto. Tem que ter almoço mesmo, tem que ter comunhão. Por quê? Porque as pessoas entram para a igreja, olha que engraçado, entram para a igreja por causa da doutrina e ficam por causa da comunhão. Tá? Pessoas na igreja, geralmente na luterana, entram por causa da doutrina. Não é pelo louvor, não, entram pela doutrina. Né? Conhecem, ouvem, estão cansadas de outras, entram aqui, vêm pela doutrina. E vão permanecer se aqui sentirem que a doutrina é vivida na comunhão da congregação. Tá? Nas outras igrejas é parecido, né? Você vai para a igreja batista, muitos entram por causa do louvor, da música, entra e vai ficar lá se tiver comunhão. Se não tiver, sai também. Em todas as igrejas vai ter às vezes meio que um chamariz, né? Mas se não tiver comunhão, a pessoa não fica. Ela cansa, ela vai buscar outro local. Porque a comunhão faz o quê? Faz eu me sentir pertencendo àquelas pessoas, faz eu ser amado e amar. Igreja não pode ser igual supermercado e nem cabeleireiro, que você vem no seu horário, terminou e sai, né? Igreja tem que ser igual feira de rua. Não sei se tem aqui em Recife, né? Tem feira de rua, é uma delícia, né? Meu pai fazia a compra só na feira, porque o preço não é tão ruim e o produto é melhor, né? Oi? Não tem pastel, lá tem o pastel e o cana de açúcar. Oi? Tem? Olha só, mas tem cana de açúcar? Aí cana tem. Feito na hora, né? Aí você vai, porque assim, você conhece aquele vendedor de batata há 20 anos, ou vendedor de carne, de peixe, todos. Você para, conversa, né? Eu acompanhava meu pai ficava a manhã inteira do sábado na feira. E vai, conversa e tal. E já tinha gente que separava para ele o que ele gostava, a fruta X, já estava lá separado, né? Que ele ia enfim, era a comunhão daquela feira. Mudou de bairro, ele mudou. Ele não foi mais nenhuma feira. Falei: pai, mas tem uma... mas não é a mesma feira. Pai, mas é feira, não. Aí quando ele pode, ele vai lá no bairro antigo, né? Mas parou de ir porque ficou muito fora de mão. Que a comunhão é bom a gente estar juntos, tá bom? Então a gente está aqui para pregar Jesus. Agora vamos falar de uma palavra: entusiasmo, para diferenciar um pouco a liderança que o mundo requer de nós na profissão e o que a gente vai servir na igreja, tá? Entusiasmo no mundo vai vir, e não é errado, gente. De novo, lá na empresa, numa faculdade, você vai precisar disso. Então, entusiasmo vem da antiguidade grega, que é uma palavra que em grego significa estar cheio da deusa. Então, Homero, quando escrevia, ele começa seus livros assim: canta, ó musa, as armas e os varões. Ele vai cantar então a história da Ilíada. Canta, ó musa, as armas e varões que da Ilíada saíram para combater os troianos que roubaram a Helena. Tá? Então, canta, ó musa. Então, o poeta dizia: me inspira, ó musa. Isso significava inspiração. Você ser tomado pela deusa da inspiração, pela musa, né? A deusa musa. Tá? E aí, lá no século V, entusiasmos começou a designar cristãos que se retiravam do mundo para o deserto ou para o mosteiro, porque ele queria contemplar Deus e se encher de Deus, tá? Ele queria colocar para dentro dele a divindade do Senhor, assim, né? Então ele ia para o mosteiro, para
para o deserto, se retirava. Tá? Então, uma contemplação. E aí, hoje, entusiasmo é você estar com muita energia, né? É um líder que contagia as pessoas e tal, né? Então, isso é a liderança hoje que a gente fala ali numa escola, num trabalho, na empresa, é bom. Que bom quando alguém tem essas características para liderar. Mas na igreja, e nem no mundo, todo mundo é assim entusiasmado, né? Animado. Nem todo mundo é assim. E não deveria a gente sempre requerer da liderança que seja assim, nem no mundo e nem na igreja. Tá? Porque às vezes eu trabalhei no McDonald's, o chefe mais empolgado, entusiasmado, a gente ouvia ele, se convencia e dava o sangue, mas ele nunca completava nada, sabe? Era só, em São Paulo a gente fala, era só Coca-Cola, só pressão, né? Entusiasmado. Agora aquele que a gente achava aquele chefe meio bobo, fraco, ele vinha, dava uma ideia, ia liderando, ele que fazia a loja, o restaurante ir para frente. Na calma, na sabedoria. Então, é bom quem é entusiasmado, mas isso não precisa ser assim na igreja. Não precisa ser um líder que fala que tem carisma, né? Na igreja, diferente. Tanto que no Novo Testamento, essa palavra entusiasmos em grego, estar cheio de Deus, não existe. Olha que engraçado. Você não se enche de theos, entusiasmos, né? Você não busca se encher de Deus, entende? Mas e os monges? Deus nunca queria que o cristão subisse monte para ficar lá, para se encher do Espírito. Tudo isso que você vê por aí, vamos tocar um louvor, porque aí eu fico lá 7 minutos, né? E aquela coisa, e vai, eu sinto, eu me encho, e vou, e tal, e agora eu estou cheio, né? Não tem isso no Novo Testamento. Essa coisa do me sentir pleno, sentir que o Espírito tomou todo o meu ser, igual um monge antigo, ou igual a gente vê às vezes alguém ouvindo louvor, né? E tem louvor que eu até gosto, né? A Camila gosta também, tem um louvor lá chamado Oceans, né? Até esqueci. Onde meus pés podem falhar, é aqui te encontro no mistério, em meio ao mar. Não sei se vocês conhecem. A música é bonita. Só que aí ela, depois dos 2 primeiros minutos, ela fica. É aquele pianinho, é até gostoso e tal. Aí você vai e tal. Quando você vê no 8 minutos a música. No 7º lá, você está. Né? E no 8º, aí a música termina. Você fala. Senti uma coisa boa, mas já foi. Então não é para você buscar uma liderança ou buscar na sua vida sentir esse entusiasmo lá dentro. Sabe por quê? Porque a boa parte da nossa vida a gente não sente isso. Boa parte da nossa vida a gente está preocupado, a gente tem um filho doente, a gente foi chamado na escola, a gente brigou com a esposa, o vizinho reclamou com a gente. Boa parte da nossa vida a gente tem alguma coisa incomodando. Se eu for estar tudo sentindo bem, eu não vivo. Ou se eu tiver que vir para a igreja para me sentir assim, é como se eu tivesse que esquecer o que está lá fora. Aí você vai ver muita gente vindo para a igreja para fugir do mundo, igual os monges. Por quê? Porque eu tenho problema em casa, na igreja, tenho problema com o filho, aí aqui tá, deixa o filho em casa, não quero saber, aí vive um mosteiro na igreja. Só que Deus mandou a gente ir para o mundo. Não dá para ficar aqui na igreja igual o Pedro. Ai, Senhor, né? Pedro foi o primeiro entusiasmado. Nossa, Senhor, como é bom ficar aqui. É tudo lindo. Vamos fazer aqui as tendas ao Senhor. Não, vamos, filho, acorda, desce. É necessário que eu desça o monte para subir outro monte, que é o Calvário da cruz. O cristão é assim. Tem que descer do monte e ir lá onde estão suas cruzes. Como pai, marido, vizinho, trabalhador, médico, pastor, e a gente vai lá para o mundo. É ali que a gente vai viver a liderança. E viver assim, gente,
fora do mosteiro da igreja, né? Ou fora desse mosteiro, né? É difícil, né? Por isso que Lutero fala. Sabia que Lutero mandou fechar todos os mosteiros, né? E convento. Por quê? Porque ele falava, olha, é melhor você limpar a bunda do seu filho. Ele escreve assim mesmo que ele fala. Ele não usa nem uma palavra bonitinha igual cocô, ele usa outra, em alemão. Melhor você limpar o cocô do seu filho do que ficar orando no mosteiro. Porque Lutero está falando, vai viver a vida que é de verdade. Não fica ali enclausurado, né, numa fuga, tá? Então, no Novo Testamento não tem isso de estar entusiasmado. Olha que engraçado, né? O que tem no Novo Testamento? O que seria o entusiasmo da liderança na Bíblia? É você ter uma disposição para participar. Tá? Vamos pegar um texto só aqui, ó, Atos 17:11. Vamos ver o termo que Lucas usa. Alguém pode ler? Atos 17:11. Atos 17:11. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Olha, isso com muito interesse. Então, a liderança ou a congregação, ela tem muito interesse em quê? Em ouvir a palavra. Então, uma boa liderança começa com o quê? Pessoas dispostas a aprender mais da palavra. Às vezes, quando na reunião de uma diretoria, você metade do tempo é estudando a palavra e a outra metade é lidando nos assuntos. Porque a gente está lá para estudar a palavra, não só para resolver os problemas. Tá? Então, você tem que ter, a liderança tem essa vontade de ouvir e aprender a palavra. Que quanto mais a gente aprende a palavra como liderança, né, a gente mais condiciona a nossa liderança na congregação ao que Deus está falando. E a gente lidera assim as outras pessoas. Tá? Eu não vou ler todos os textos, né, porque senão a gente vai ficar bastante tempo aqui, mas guarda isso. Liderança é, quero aprender da palavra, tenho disposição, tenho muita vontade de participar e de aprender da palavra. Tá? Então a palavra é central. Outro ponto da liderança, 1 Pedro 4:8. Olha só aqui, outra característica do que seria uma liderança lá no Novo Testamento, ou algo parecido com entusiasmo. Então, entusiasmo é se encher da palavra, tá? Quem pode ler? Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então você tem que ter muito amor com os outros. E ter amor com os outros é uma outra forma do Novo Testamento de ser sincero. Olha que engraçado. Por quê? Porque o amor é verdadeiro. Ah, mas não é bem isso que eu entendo por sinceridade. Perdeu esse caráter sinceridade, né? Antigamente não, até pouco tempo atrás, ser sincero escondia um ato de amor. Tipo assim, você chegava no seu filho, vou ser sincero com você, filho. Ia falar algo que dói, mas com amor pro bem dele, né? Hoje é assim, não, eu sou sincero, eu falo o que eu penso. A sinceridade perdeu o caráter de amor e virou o quê? Eu não estou nem aí, eu falo o que eu penso, se machucar, não estou nem aí, né? Não, na Bíblia, sinceridade é você querer o bem do outro, amar um ao outro. Então, é falar as coisas com a finalidade do amor. Tá? É usar 3 filtros, né? Tem assim, tudo que eu penso, tudo que é verdade eu falo. Não, nem tudo que é verdade tem que ser falado. Não é porque é verdade que você tem que sair falando. Tá? Quando que eu falo então, pastor? Primeiro, é verdade? Tá, é verdade. Tá, mas não é porque é verdade que você vai falar. O que você vai falar? Vai ajudar alguém? Não, então não fala. Não vai ajudar ninguém. Não precisa falar. Ou terceiro, o que você vai falar
vai evitar que alguém se machuque ou faça uma besteira? Ah, vai. Ah, então eu falo. Você não vai evitar nada, você só vai falar porque você pensou em falar, porque é verdade e você tem que ser sincero? Não fala. Guarda essa verdade para você. Tá? Não precisa falar. E na igreja a mesma coisa. Tem coisa que, é verdade, mas guarda, não vai ajudar ninguém, não vai resolver nada e não vai evitar problema nenhum, vai causar problema falar essa verdade. Fica quieto. A hora que essa verdade for realmente evitar algo, ou for ajudar alguém, aí você traz essa verdade para falar. Tá? Porque você está ajudando. Tá? Então, sinceridade seja verdadeiro com amor. Mas não minta também. Não seja mentiroso. Né? A gente às vezes, para ficar bem, né? Não, às vezes tem que falar a verdade, porque a mentira tem perna curta, a pessoa descobre que você mentiu. Não vai falar para você mentiu, vai sair da igreja. Não fala, não, fulano mentiu para mim. Não, sai, para de vir, né? E acontece, gente. A gente, às vezes, em vez de falar a verdade, a pessoa pergunta algo, a gente fica... se eu falar... Não, é melhor falar se a pessoa está perguntando, né? Fala mesmo. Porque um dia, talvez ela vai falar uma besteira e nunca ninguém corrigiu. Ela vai dizer, nossa, eu estou 10 anos nessa igreja, nunca ninguém falou que eu estou fazendo errado, estou falando errado, né? A pessoa se sente assim, puxa vida, e todo mundo sabia que eu estava errada, né? Então, você pode corrigir com muito amor, sempre com amor. Pastor Mário, como é isso de corrigir com amor? É difícil, né? Aí eu lembro mais ou menos assim, corrigir com amor, né? E quando a gente vira pai, a gente aprende um pouco isso, né? Eu venho de outra educação, que correção era punição, punitiva, né? Então o que acontece comigo? Quando eu estou errado, eu escondo. Porque eu tinha medo da minha mãe e do meu pai, mais da minha mãe, que era mais brava, né? Então eu fazia de tudo para esconder. Eu quebrei uma janela. Vou colar com super bonder, dou um jeito e dá um jeito, né? Esconde. Às vezes aí esconde até coisa grave, né? Porque está com medo. Agora, como que eu educo alguém que eu estou liderando, não de forma assim punitiva, dizendo, né? Sei lá, vamos pegar um exemplo assim, alguém esqueceu de limpar a igreja. Eu posso chegar lá e você não limpou? Você não estava na lista? Esqueceu? Né? Por que você não esquece seu carro, né? A pessoa, né? Como que eu posso corrigir de uma forma amorosa, né? Chegar para o fulano assim, fulano, né? Você não limpou a igreja? Não deu para limpar. Não, pois é, né? Aí o problema é que às vezes alguém vai sentar ali, tá meio sujo de biscoito, né? Você entende? Você está falando com amor, né, para aquela pessoa, assim, né? É mais ou menos o que a gente faz com o filho, né? Filho erra, muitas vezes você não vai corrigir ali na hora, você vai esperar. Quando você for fazer, você faz o certo e fala para o filho ver como que faz. Aí a filha, olha, né? É assim, né? Minha filha está falando assim, já comei. Que é já comi, né? Já comei. Não pode falar, tá errado, filho. Que ela está tentando formar. O que eu faço? Filha, você já comeu? Eu também já comi, filha. Eu já comi agora, eu já comi ontem, eu já comi anteontem, eu já comi várias vezes. Aí ela, eu já comi também. Eu não precisei falar para ela que já comer é errado, entendeu? Como eu corrigi ela, com amor. Eu fiz o certo e enalteci o certo para ela. Tá? E aí ela aprendeu, opa, não é já comi, é já comi. Né? Com amor. Então sim, a gente pode corrigir com muito amor quando a gente é líder de uma congregação. Pense nisso, de corrigir com amor, tá? Porque se a gente não corrige com amor, o que acontece? O dia que aquela pessoa for líder, se ela tiver uma gana assim, ela vai ficar, vou esperar aquele fulano pisar na bola. Ele fica marcando. Aí quando acontece daquela pessoa fazer algo errado, ela, fulano, vem cá, você não esqueceu ali, por que você não esquece seu carro, seu pai, sua mãe, né? Aí se vinga, né? Aí fica vinganças, porque todo mundo se corrige assim de forma muito áspera, muito rígida. Eu fiz estágio num local que era assim, São Leopoldo, né? Onde meu sogro era pastor. Eu não estava acostumado com uma igreja assim. Tudo muito assim, todo mundo corrigindo, né? Então eu não estava acostumado. O meu pastor e minha congregação era mais de boa, assim, né?
Tinha correção, mas era mais essa correção no amor, né? O pastor Lotário, meu irmão, errou no programa, meu pastor, errou no programa de Natal e falou um monte de palavrão, porque ele esqueceu e soltou um monte de palavrão. E ele achou que o pastor Lotário ia chamar a atenção dele, o pastor só chegou assim no final de tudo: vem, Renato, vem comer o panetone. E meu irmão foi: ô, Renato, até parece que ninguém aqui fala palavrão em casa. Tudo bem, você esqueceu, você não foi por relaxo, você ensaiou, acontece, né? Tem que ter alguma coisa assim para Jesus dar risada também, senão, né? E aí comeu, ele ganhou meu irmão ali. Meu irmão tinha uns 7 anos de idade. Ali ele ganhou meu irmão, né? Agora, onde eu fui fazer estágio, minha primeira semana teve um galeto com massa da juventude. Eu participei, ajudei, pensei: nossa, que legal, deu tudo certo. Próxima reunião da juventude era a reunião de avaliação do evento. Gente, era um cobrando tesoureiro, porque o tesoureiro foi para o banheiro e deixou o vice-tesoureiro, que era menor de idade. Aí não pode menor de idade com dinheiro, não sei o que, cobrou. O outro cobrou porque o frango estava mais barato no atacadão. E por que ele foi comprar lá não sei aonde, pediu a nota, falou: olha, né, estava mais barato lá. Todo mundo cobrando todo mundo. Eu falei: gente, mas aí não dá vontade de fazer nada daí. Se é assim, todo mundo fica vigiando o outro, porque o tesoureiro foi cobrado, ele cobrou o outro. Aí todo mundo pegando muito no pé. Aí não é uma boa liderança isso. Porque você até faz, e faz até bem, mas faz nesse espírito de vigilância e medo, não com amor. Tá? Então, vai corrigir, faz com amor. A pessoa errou, tudo bem. Aí ano que vem você pega essa mesma pessoa e vai fazer junto com ela. E ela vai ver como você faz, ela vai dizer: nossa, não sabia que dava para fazer assim. Puxa vida, assim é legal. Você vai, demora, o bom líder, ele lidera sem que a outra pessoa perceba que ele está liderando, sabe? Que ele está, vem fazer, está errado, sabe? Ele lidera pelo exemplo, pela calma, pela sabedoria. Então é uma liderança que demora mais para dar o resultado. Você quer resultado logo? Seja igual pai e mãe bravo. Bota a regra, se não fez vai apanhar. Vai funcionar. Mas espera o seu filho sair de casa para ver se ele vai manter a mesma coisa que ele... Não vai. Agora, aquele pai, aquela mãe que tem aquela paciência: vamos lá, filho, vamos comigo, vamos fazer de novo. O filho sai de casa, faz tudo que o pai e a mãe ensinou, porque foi corrigido com amor. E aí aquilo entrou nele e ele vive assim. O pai e a mãe podem largar ele, que ele vai saber se virar e vai manter os princípios. Mas quando é só na paulada, quando o filho e a filha saem de casa, aí a mãe vai para a casa do filho e da filha e fala: não, aqui eu que mando, e eu não faço daquele jeito lá não, que é assim. Aí tem que ouvir do filho o que o pai e a mãe falava para eles, né? Então, com amor, tá, gente? O último ponto é Atos 2, não tem um versículo, mas assim: vocês são cheios do Espírito Santo. Ah, pastor, mas é aquele negócio do entusiasmo, do Deus dentro de você. Pois é, Deus não está dentro do seu sentimento, entende? Que aquilo ali de... Você tem que estar acordado, consciente, tem que ter um ouvido, tem que sentir uma emoção, né? Mas assim, gente, o Espírito Santo não está lá na sua emoção. O amor não é uma emoção. Não é. O amor e o Espírito Santo residem no seu espírito, no seu ser, não na sua emoção. Sabe por quê? Porque a emoção, uma hora você está ali, o filho morre e você fica com raiva de Deus. Tá, então você não tem mais Deus, né? Não. A sua fé não está nessa emoção. Está dentro do seu ser. Então quando você está dormindo, você tem fé. Por isso que nós batizamos criança. Porque a criança pode não ser assim, crer em Jesus, amém, confesso minha fé. Não tem, né? A criança, bebê não está. Mas por quê? Porque ela não tem que ter isso. A fé não é uma emoção. O Espírito Santo não reside nisso. O bebê realmente não vai fazer isso. Mas o Espírito Santo reside no ser daquela criança. É o mistério de Deus. Então Deus reside em você mesmo quando você está deprimido, mesmo quando você não sente a presença dele, que parece que ele te abandonou, o Espírito Santo continua lá. Olha que coisa fantástica. Então quando fala na Bíblia de se encher do Espírito Santo,
Não é ouvir um louvor e sentir uma emoção boa. Isso não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é... O que a Bíblia fala? A fé ou a presença do Espírito Santo é a certeza das coisas que eu não vi, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não tenha motivos para acreditar, mas eu sei que o Espírito Santo está aqui, mesmo que racionalmente eu nem tenha percepção, eu sei que o Espírito Santo está do meu lado, mesmo que eu estiver em coma, o Espírito habita em mim, mesmo quando eu sou um recém-nascido, o Espírito Santo já habitou em mim, porque onde habita o Espírito Santo e a fé tem o perdão de pecados, entende? E ali você está cheio do Espírito Santo. Então o que é se encher do Espírito Santo? Como que você se enche dessa presença do Espírito Santo no seu ser? Palavra e Santa Ceia. Palavra e Santa Ceia. Aí a Santa Ceia é algo fantástico para a liderança. Por quê? Porque você pode vir para a Santa Ceia desanimado, cansado, podre, revoltado com Deus e não depende da sua disposição. Você toma com a boca, não é com o coração. Então você não está sentindo uma emoção por Deus ali, né? Você não está que tem que se sentir bem com Deus, né? Você toma com a boca. Você vai para a Santa Ceia, só tem que abrir a boca, colocar o pão e o vinho, tomar, e você tomou o corpo e sangue de Cristo para perdão dos seus pecados. Mesmo que seu coração diga, sei lá, algo diferente, porque você está passando por dificuldade, você está por uma crise, mas se você toma a Santa Ceia nessa perspectiva, que foi algo que você fez com a sua boca, e você crê que isso é o corpo e sangue de Cristo, e que Jesus se fez presente na sua vida nesse ato, então a sua fé foi fortalecida. E aí, mais do que na música fala, você pode andar sobre as ondas. Porque a sua fé não está alicerçada numa emoção sua. Está alicerçada em algo que Deus te deu, que não dependeu da sua emoção, dependeu daquilo que Deus fez por você. Então a Santa Ceia é um motor, e a palavra de Deus é um motor para a liderança. Então liderança tem que viver a palavra, tem que estudar a palavra. Não tem como botar liderança que não queira estudar a palavra. Então cuidado, né, para botar na liderança alguém que fala bem. Ah, mas a pessoa não quer estudar a palavra, não quer se aprofundar. Não, será que tem que estar? Às vezes não. Às vezes eu preferia colocar na banda de louvor alguém que nem cantava tão bem, mas era consagrado à palavra. Eu dizia, mas por que eu... Não, porque você não estuda a palavra, né? Então você só quer cantar lá e tal, fazer as firulas, né? Porque ela lá, ela não canta tão bem, mas ela sabe a Bíblia, ela vem, ela estuda, ela quer estar, ela está presente, né? Então na igreja é assim, tá? É muito engraçado, né? E assim, a gente tem que crer que o Espírito Santo motiva e move. Eu lembro uma vez, estava com um problema com uma juventude muito difícil no meu ministério. Eu gostava de fazer um monte de coisa. Teatro, eram bons, né? Eu cheguei lá, primeiro ano, beleza, né? Mas aí eu comecei a ficar incomodado, porque não, faz estudo bíblico menor, porque hoje tem que ensaiar para a noite cultural, porque temos que ganhar da congregação tal, e aquilo foi me incomodando, né? Me incomodando. Aí eu comecei, não, estudo vai ter o tempo que for. Aí óbvio que ficam bravos, né? Porque tem que ensaiar a música, o teatro, que tem um congresso, a noite cultural, não sei o quê. E realmente, deu uma esvaziada mesmo. Mas eu falei, não, mas aqui a gente está para estudar a palavra. Não. E foi uma das melhores coisas. Por quê? Porque assim, abaixou assim, né? A galera que queria competir, jogar, fazer, acontecer, deu uma saída, continuou na igreja, porque, de novo, eu não fui corrigir assim, ó, vocês são bando de... Não corrigi assim, corrigi fazendo como? Não, gente, vamos estudar a palavra, que é a palavra de Deus, é 1h30 de estudo bíblico, se der tempo, ensaia. Ah, mas se não ficar feio, ficou, não vai nem apresentar no culto, gente, vocês vão apresentar aí num congresso, não tem nem no culto, é congresso, então não tem que caprichar. Se não der para ficar super perfeito, vai do jeito que dá. O máximo que vai acontecer é perder o troféu. Tudo bem. Agora a palavra vocês têm que estudar. Então quem não queria estudar a palavra foi saindo da juventude, assim, continuou na igreja, porque nunca falei assim veemente, mas foi realmente saindo. E aí começou a entrar uma molecada que queria estudar a Bíblia. Uma molecada pequena, mas que estava lá para estudar a Bíblia e fazia os teatros, não ganhava nada,
Eu jogava a bola, perdia tudo, mas assim, iam lá para toda essa programação só para ter comunhão, para dar risada, né? Não iam lá para ganhar. Foi uma das melhores coisas. Então, o Espírito Santo move. Aí eu sei que um dos líderes do teatro falou, sem nós o pastor não vai nem conseguir fazer o programa de Natal. Ele não falou para mim, né? Vamos ver até onde aguenta com essa coisa de ter que ter estudo, né? Aí vieram falar para mim, né? Falei, se for verdade, se for mentira, você tá... Não, mas se for verdade, deixa para lá, Deus vai abençoar. Aí chegou no Natal, realmente, né? Aqueles que eram os atores, ninguém queria fazer. Não tem problema não. Quem quer fazer o Natal, vem falar comigo, eu vou montar um Natal com os atores que quiserem. E veio idoso, veio uma senhorinha de quase 90 anos, veio criança, veio todo mundo que nunca apresentou Natal. Naquela hora que veio esse time, eu falei, Deus, aí é um milagre mesmo, hein, Senhor? Para sair alguma coisa aqui vai ser um milagre, mas o Senhor mandou fazer assim, né? Eu acreditei que o Senhor ia abençoar. Aí fizemos um Natal bem simples, bem tranquilo. Ficou assim, eu achei que ficou feio, assim, que não era um teatrão, mas muita gente no final do programa de Natal veio, foi o melhor programa de Natal da história da congregação. Porque foi simples, né? O que a gente fez? A gente encenou o nascimento de Jesus segundo Lucas. Aí Maria vinha, cantou Magnífica, aí veio a gente usou a ordem das vésperas, assim, encenando no Natal. Então aquele senhorzinho velhinho cantando Nunca Admites, né? E aquilo a congregação gostou. Ali, aquele pessoal que falava, vamos ver como vai ser, eles tiveram que ouvir. Vários falam, nossa, foi um programa tão simples, não teve LED, não teve luz, foi tão... Mas assim, tocou o nosso coração, foi o melhor programa de Natal. Naquele momento eu falei, agora Deus respondeu o que a gente estava falando. Então na igreja também, gente, né? O Espírito Santo move vocês. Não pensem só que na igreja você tem que escolher o melhor, não. Você tem que escolher o que tem mais apego à palavra. É esse que vai ser o que vai fazer o trabalho bem feito na igreja. O que não faz bem feito, primeiro ensina a querer aprender a palavra, para depois colocar num cargo de liderança. Primeiro tem que ensinar ele, não, fulano, senta aí, tem que estudar a palavra. Você só quer fazer coisa legal e liderar. Não. Primeiro você estuda a palavra, vamos ver se você está realmente querendo estudar. Aí você vem para esse trabalho mais sério, né? Então, esse é o requisito para a liderança na igreja, liderar. Apego à palavra, vir ao culto, Santa Ceia, né? Se ele não tem tanto dom, gente, realmente Deus vai usar ele mesmo assim, da forma que Deus quer. Tá? Vamos adiante? Aí, uma coisa importante, né? É necessário ter uma outra visão de ego na igreja. Tá? Essa coisa de ego, gente, é um problema moderno, contemporâneo. Não tinha isso na época dos seus avós, dos meus avós. Por que não tinha isso na época dos meus avós? Porque meus avós estavam muito preocupados em trazer comida para a mesa para ficar perguntando se eles se gostavam de si mesmos. Entende? Se eu perguntar para minha vovó, você se ama, você se gosta, você tem autoestima, ela vai dizer, nem sei o que é isso, nem me importo. Por que, vó? Não, porque a minha preocupação era botar comida na mesa. A gente veio de uma guerra, a gente estava falido, etc e tal. É isso, não tem tempo, né, para pensar. Os meus pais também nem tanto, mas aí, como ficou mais velho, ganhou um dinheirinho legal, aposentadoria, começa a ter crise de autoestima agora. Mas antes não tinha também. Por quê? Porque tem que pagar a parcela da casa, tem que pagar o carro, tem a inflação, tem isso, tem aquilo, falando de doente. Não tem muito tempo para pensar na sua imagem. Então, o problema de autoestima surgiu quando, no Brasil pelo menos, quando a gente atingiu um patamar de desenvolvimento que ser pobre, na verdade, é ser miserável antigamente, não ter realmente comida. Agora, mesmo no Brasil, quem é pobre, mesmo lá em São Paulo, mora numa favela, ele tem o teto, geralmente ele tem um carro, tem um smartphone, tem internet e a comida não é mais preocupação. Ele tem comida. Vai ter uma vida de sofrida, aguerrida, mas ele tem mais tempo para pensar, por exemplo, em será que eu gosto de mim, autoestima, etc e tal. Tá? Então, a Bíblia fala para a gente assim, desencana dessa coisa de autoestima.
Por quê? Qual o problema de você ficar tentando ver se você se ama ou não? Qual é o problema? O problema é que a gente nunca olha pra gente como a gente de fato é. Ou a gente sofre de baixa autoestima, ou a gente se acha mais do que é. Não tem ninguém assim que tem uma visão perfeita do que é, para dizer, não, estou satisfeito ou não. Então a gente sempre, quando se olha no espelho, a gente vai ter uma visão distorcida. Então esquece um pouco o seu ego, tá? E onde está isso na Bíblia? Olha só o que Paulo fala. Paulo fala aqui, ó, mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês. Paulo não está preocupado com a opinião dos outros. Isso é importante na igreja, liderança, tá? Por quê? Porque a congregação aqui de Recife não tem que ser a melhor do distrito. Entende? Que o congresso que Recife organizar não tem que ser melhor que o anterior. O que será que vão pensar do que a gente está fazendo? A gente faz para o Senhor. A gente não faz preocupado com o medo de ser julgado pelas pessoas ou por um tribunal humano. Paulo não estava preocupado em agradar os coríntios. Paulo estava preocupado com o quê? Paulo estava preocupado com Deus. Ele não estava nem preocupado com ele mesmo. Eu não julgo nem a mim mesmo. Ele está dizendo assim, eu não me importo com a minha autoestima. Eu não fico vendo se eu estou bonito ou feio. Tá? Eu não me importo com como eu me julgo. Mas quem me julga é o Senhor. Se você centrar o seu ego no Senhor, o problema de autoestima se dissipa. Por quê? Porque o Senhor te amou. O Senhor deu o Filho dele por você. Basta isso para a gente se sentir valorizado e amado. E eu não tenho que me olhar no espelho e me achar lindo, maravilhoso e ok, eu tenho uma autoestima ok. Não. Quem me julga é o Senhor. A única opinião que importa é a de Deus. E como Deus julga você e julgou Paulo? Por meio de Cristo. Entregando o Filho dele na morte na cruz por você. Isso é o suficiente. Tá, mas pastor Mário, por que parece que não é suficiente? Óbvio, por quê? Porque geralmente quem aqui nasceu na igreja desde pequenininho, foi batizado, cresceu na igreja, nunca às vezes sentiu o fogo do inferno, né? Nunca passou fome, então, tipo, meu avô passou fome e tinha que preocupar em comer, não pensava em autoestima. O cristão que fala, mas como que Jesus me ama e agora não tenho que me preocupar com a minha autoestima? Como que é isso, pastor Mário? É lógico, você não tem noção. Você não tem noção o que é você pensar no inferno e na sua morte e imaginar que tem um lugar lá para você porque você merece lá. Né? Você sonha com esse local, você sonha com esse dia do julgamento, você sonha com o dia que você morre e Deus fala vai descer, você sonha como é a labareda que vai receber você. Aí no momento você descobre que o quê? Que Jesus na verdade não está lá para ti. Ele não veio para julgar o mundo, mas veio para salvar. Quando isso atinge você e você vê que aquela labareda é real, que está lá e é para você mesmo, mas que Jesus diz assim, não, você não vai cair aqui. Jesus não fala que não é para você, porque é. Não, mas você não vai cair aqui. Então quando você se vê na mão de Jesus e que embaixo da mão dele está aquele seu foguinho lá, e que você só não cai lá porque Jesus te sustenta, realmente importa muito o que os outros pensam de você, ou o que você pensa de você mesmo? Era para você e todo mundo descer para o inferno. Jesus fez assim e parou a sua descida. Mas se você der um passinho assim adiante, olhar o fogo teu está lá, de todos nós aqui. Está tudo lá. Então visualiza isso, meu querido irmão, minha querida irmã. O fogo do inferno não é só para o diabo e seus anjos, é para todo ser humano. Está lá porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Está lá, nosso lugar ali marcado, ali destinado para a nossa condenação eterna. A gente só não vai lá porque Deus é misericordioso, porque Deus nos resgata, nos escolhe, nos chama pelo Evangelho, ilumina com seus dons, nos dá o Espírito Santo e a gente está aqui. Aí dá para entender o que Paulo fala. A única coisa que importa é o que Deus me pensa de mim. De novo, não é o que eu penso de mim,
E nem é o que os outros pensam de mim. É o que Deus pensa de mim, dessa congregação e do nosso trabalho aqui em Recife. É isso que importa. Não tem que ser a melhor do distrito, nem o melhor de todos, nem o que os outros vão pensar, nem se mostrar ou se sentir menos. É o que Deus pensa de vocês. O que Ele pensa é: eu perdoei você e quero que você me sirva na igreja. Quero que você ajude. Tá? E aí nesse ponto, né, gente, a liderança entusiasmada, ela é cheia desse Espírito Santo. De novo, que a gente fortalece a fé na Santa Ceia, a gente recebe no batismo e a gente ouve pela palavra. Tá? Nesse ponto, eu queria resgatar um ponto importante do batismo. Você já deve ter perguntado: tá, mas essa coisa de batizar criança, né? A criança não pode ter fé. A gente cai nessa discussão, né? A criança não pode crer. Essa é uma discussão falaciosa, porque realmente assim, ó, se você é luterano, não vai debater com ninguém nesses termos, porque a Bíblia não leva para esse lado. A Bíblia não leva para o lado, por exemplo, do batismo da fé. O que a Bíblia leva? O que o batismo dá? Salva, regenera, lavar regenerador, diz Paulo em Tito, né? E perdão de pecados. O que a gente aprende no catecismo? O que o batismo dá? Perdão. Onde tem perdão, tem vida e salvação. Lutero não fala de fé aqui. O que isso significa? Significa que se alguém falar: batizou a criança, mas ela não pode falar: eu creio em Deus. Não interessa, porque ela está recebendo aqui, não é uma fé para ela falar. Ela está recebendo o que no batismo? Perdão. Um bebê pode ser perdoado? Pode. Que ele nasceu em pecado, diz o Salmo 51, né? Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Mas pastor, não é verdade. Tá, mas então por que bebê morre? Se bebê nascesse sem pecado, não devia morrer, né? E assim, um fato empírico: recém-nascido morre. Se morre é porque nasceu em pecado, gente. Se nasce sem pecado, não tem porque a criança morrer. Então criança é pecadora, assim, elas morrem. Então um bebê morre, pode morrer, então precisa de batismo. E no batismo a criança recebe perdão, sem ela sentir, sem ela ter uma emoção, sem ela falar. É Deus agindo, é o Espírito Santo entrando naquela vida daquela criança e dizendo: você é perdoado, tu és meu. E a fé vai brotar desse perdão. A fé vai nascendo ali de uma forma misteriosa. Então, não caiam nessa de querer defender batismo infantil falando de fé, se pode crer ou não. Batismo infantil não fala de dar fé, fala de dar o Espírito Santo e de dar perdão. Criança precisa do Espírito Santo? Precisa, então o batismo dá isso. Entende? E é o que a Bíblia afirma. Tá? Então você é cheio do Espírito Santo já no seu batismo. Você já tem, você já pode exercer a liderança. Tá? E aí, gente, Deus nos deu essa tarefa de servir na igreja, né? É por isso que nunca ficamos desanimados. É porque Deus deu essa tarefa. E a gente não desanima nunca. Mesmo que a gente esteja cansado, a gente vai continuar. Por quê? Porque é o Espírito Santo. O que a Bíblia diz? O Espírito Santo é a nossa força. Cristo é a nossa força. E aí a gente pode orar pela nossa cidade. Eu queria terminar, antes de abrir aí para as perguntas, pegando o folheto aqui de vocês. Ó. Aqui está o centro da liderança. Olha só que legal aqui no azul, né? Olha que versículo legal, né? Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. Esse versículo, esses dois versículos, esses três, eles têm aqui um ensinamento muito precioso. Primeiro, aquele óbvio, que é o ide, fazer discípulos, que a gente já cansou e sabe, que é fazer discípulo batizando e ensinando, beleza. Mas uma coisa que a gente esquece é aqui, ó: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que tem de mais nisso, gente? Tem a ver com as duas velas no altar. Por que tem duas velas? As duas naturezas de Cristo. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Toda autoridade foi dada a Cristo, mas ele já não é Deus? Ué, o que tem que dar se ele já tem? Aí é que está. Deus, Jesus, como verdadeiro Deus, tem toda a autoridade desde a eternidade.
Agora, ele, como verdadeiro homem, recebe toda a autoridade. Jesus governa não só como Deus, mas como verdadeiro homem também. A natureza humana de Jesus recebe o que a natureza divina tinha na eternidade. Isso também na teologia chama a tal da dança dentro de Cristo, a pericoresis, que é a união das duas naturezas. E isso reflete também a nossa união com Jesus. Porque quando você recebe na Santa Ceia, você recebe corpo e sangue, mas você recebe o Cristo todo. Então na sua boca lá, olha que fantástico, né? Quantos? 7 centímetros cúbicos, você recebe toda a plenitude da eternidade, da divindade, toda a infinitude. Então na teologia a gente fala, né, que o finito, pão e vinho, nossa boca, é capaz do infinito. Então se toda Santa Ceia você tem um milagre na sua boca acontecendo, o Deus infinito, eterno, onipotente, onisciente, você recebe o corpo e sangue de Cristo para perdão do seu pecado, isso não basta para você dizer, Deus, eu vou te servir, e Deus, eu vou te servir com o melhor que eu tenho, porque é para ti, não para mim. Porque Deus te dá um milagre todo domingo quando você vem no culto. E aí, se Deus te dá esse milagre, que você tem aqui no seu folheto, né? A natureza de Jesus se comunicando e depois te dando na Santa Ceia. Se você tem esse milagre, Ele não vai capacitar você? Ele não vai despertar pessoas para encher os bancos? Ele não vai despertar você para liderar as pessoas dessa congregação que vão ouvir a sua voz, vão ouvir o pastor? Ele vai abençoar. E quando a gente vive e crê nisso, a partir do que a gente recebe no culto, a gente começa a dançar cada vez melhor. Pastor, congregação, e aí as pessoas ao redor vão vendo a nossa dança do amor e vão querer participar da dança, vão querer participar da congregação, né? Então, isso está aqui, no versículo de vocês, no altar de vocês, e Jesus termina aqui nesse mesmo versículo: vou estar com vocês até o dia da volta de Jesus, até a consumação dos séculos. É uma promessa, Ele vai abençoar cada um de vocês e vai dar condições, capacidade e tempo para cada um de vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Antes de eu terminar com uma historinha aqui. Ninguém tem nenhuma pergunta, nada? Deu para compreender? Então eu vou contar uma historinha. Uma historinha não. Contar pastor? Pastor, rapidinho. Eu brinco com o pessoal que quando eu falo e as pessoas não têm perguntas, ou é porque todo mundo entendeu tudo, ou é porque todo mundo não entendeu nada. Ninguém tem pergunta mesmo? Esse é o momento. Ivete? É sobre o batismo que eu tenho algumas dificuldades, não em aceitar, como a Igreja Luterana ensina, mas a forma como somos abordados lá fora por outras denominações, que eles dizem que é primeiro ensinar e depois batizar. Pois é, né? E no próprio versículo aqui a gente tem primeiro Jesus manda batizar, depois Ele manda ensinar, né? E na verdade assim, né? O próprio batismo já é um ensino, não um ensino racional. O problema é que quem é contra o batismo infantil tem uma percepção de que a fé reside no cérebro ou na razão, que a pessoa tem que raciocinar e dizer eu creio, né? Ela tem que ter esse processo mental. O problema é quando você está em coma. Se você morrer na coma, você não está raciocinando e confessando. Você pensa menos que uma criança. Você morre dormindo também. Então já pensou, se a fé for algo que eu tenho que ativamente estar raciocinando e confessando, tem horas que eu não estou fazendo isso. Ou se eu morro no trânsito xingando o motoqueiro e me dá um ataque, eu morro lá em pleno pecado.
Não é? Pior, morri pecando, né? Daí fui para o inferno? Não, por quê? Porque a minha fé não está na minha cabeça. A minha fé está na presença de Deus em mim. E aí ela não está só no que eu falo, penso e confesso. Ela está no meu ser, está no batismo que eu recebo, na Santa Ceia, está ali. Ela se expressa, quando a gente é adulto, né, se expressa assim, por palavras, né? A gente é consciente, estuda e fala cada vez mais. Mas uma criança, se for pensar, o próprio batismo já é o primeiro aprendizado dela ali. Ah, mas como assim, né? Não está tendo uma lição. Aprendizado não é só algo racional. Quando o recém-nascido nasce, você já está ensinando ele dando carinho. Tá? Qualquer psicólogo vai dizer isso para você, né? Que o carinho ensina. O psicólogo vai dizer, olha, você, quando, né, for limpar a sua filha, o seu filho, tem que falar, ele recém-nascido, dá licença, vou limpar a sua parte íntima, aqui um dia você vai encostar sozinha, vai limpar sozinho, papai e mamãe encosta para limpar, né? Então você vai ensinando o que é a sexualidade ali, o que é a parte íntima, para quê? Para evitar um futuro abuso, para evitar um monte de coisa. E isso desde recém-nascido. Eu falei, duvido. Eu fui aplicando e realmente, minha filha tinha 1 ano e meio, veio uma criança maiorzinha e brincou de bater na bunda dela. Ela falou, não, minha parte íntima, só eu encosto aqui, não pode outro encostar. Só eu, meu papai e mamãe. E a professora, né, a tia. Ninguém pode encostar na minha parte íntima. E ela não deixa brincar assim de bater no bumbum, nada na região da fralda, na parte íntima, né? E isso ela começou lá na primeira vez que colocou fralda ali, a minha esposa, eu e tal, né? Então ali a gente já foi ensinando, né? Quando que ela teve essa consciência, eu não sei, né? Mas o batismo então também já é um ato de ensino, mas assim, mais importante que isso, por que a gente batiza a criança? Porque ela não vai aprender, ela não vai crer pela palavra assim falada, né, ali. Você não vai pregar e ela vai, eu creio, né? Então o batismo é um sacramento que aquela criança necessita para receber o perdão de pecados e fazer parte do povo de Deus. E aí a partir daí a fé dela vai sendo nutrida na igreja. Aí os pais têm que ter esse trabalho de nutrir a fé, trazendo a criança para a igreja. Tá, então pensa sempre assim, batismo é para dar perdão. Esquece um pouco isso de tem que ter não, batismo, a Bíblia fala, perdão, lavar regenerador, fazer parte da família de Deus, tudo isso o nenê faz. Você faz até CPF do nenê, por que não vai batizar o nenê? Você dá até vacina no nenê, por que não vai batizar o nenê, né? Você não pergunta, bebê, você quer ser vacinado? Você vacina, né? Então, o batismo é a mesma coisa, né? A gente batiza por quê? Porque um bebê precisa. Só fazer uma contribuição sobre essa questão da fé, né? Eu sou da área de saúde e foi feita uma pesquisa com mil pessoas. Aí foi levantado esse termo, né? Dentro da medicina, dentro da saúde, o poder da fé, da cura, né? Da oração. E foi feita uma pesquisa com as pessoas que oravam pelas pessoas e as pessoas melhoravam. Aí o grupo controle questionou, não, mas a pessoa está orando por ele. Aí um outro pesquisador fez com 1000 pessoas em coma, a pessoa sem consciência. E a pessoa que orava nem estava lá, estava em casa. E a comparação do grupo controle, quer dizer, as pessoas que foram acompanhadas, que tiveram oração de terceiros, que ninguém sabia o que estava sendo orada, melhoraram. E as pessoas que não tiveram oração, não teve melhoras. Olha só. E isso é considerado também, eu sou da área da saúde, é visível. As pessoas que têm câncer, que têm uma fé, expõem um credo. A melhora de tratamento é por causa da fé, das coisas que a medicina não explica ainda. E isso foi considerado até hoje, e hoje é provado cientificamente, que a fé e a oração têm poder na medicina. E isso foi agora recente, muito recente. Eu li esse artigo. Então assim, respondendo a pergunta até da fé das crianças, né, que o pastor explicou muito bem, é o agir do Espírito Santo, né? O agir, é verdade. Que se exprime através das simples palavras, que não é só água, que não é só palavra, que é totalmente aquele ato, né? Sim, é toda uma ação do Espírito Santo, né?
É verdade. Tem uma história bonita da líder das servas no Paraná. Ela pegou Covid, ela, o marido, pai, um monte de gente. Aí foi internado, ela entubou, todo mundo da família dela foi entubado, ainda não tinha nem vacina, nada. Foi no início, assim, né? E ela, chegou um momento lá que o médico falou, ó, pode dar o lugar dela para outro, porque ela já era, né? Chegou um momento que tinha que meio que escolher, né? E a enfermeira, não pode, né? Ela falou que Deus ia curar ela. E ele, ela falou que Deus ia curar ela? E o médico falou, então deixa, vamos ver se esse Deus... Ele era ateu, né? Então vamos ver se Deus curar ela mesmo. E deixou ela lá na UTI. E aí ela foi melhorando. Ela melhorou, foi desentubada e tal. Aí as enfermeiras vieram contar, você não acredita, você chegou um dia lá que estava cheio de gente para ser entubada e tal. A gente, numa pressão danada, a gente até pensou em tirar você da UTI, desentubar, levar para o quarto, e obviamente você provavelmente não ia resistir, para entubar um jovem. E só não foi assim porque a gente falou que você sempre repetiu aqui que Deus ia fazer você sair. E o médico falou, vamos ver esse Deus aí então, você vai fazer ela sair. E o médico, quando você começou a melhorar, ele não acreditou, ele vinha todo dia ver o seu prontuário. Ele nem é daqui né, ele nem cuida de você. Ele só vinha ver o seu prontuário e vendo que você estava melhorando. E cada dia ele ficava assim, chocado. Aí ela, então espera aí, quem que é o médico? Aí falaram lá quem é o médico. Aí o médico veio falar com ela, né? A senhora está desentubada, vai começar a fisioterapia, assim, assado, né? Eu vou ficar a par do seu caso. Ela, por que eu vai ficar a par do meu caso? Não, é que eu vou querer acompanhar a senhora e tal. Não, porque o senhor achou que ia morrer, né? Aí ele falou, aí abriu o coração, falou, por causa da senhora eu estou indo numa igreja. Que a senhora era para estar morta. Não era para a senhora estar viva, era para a senhora ter morrido. Com certeza a senhora ia morrer, com certeza absoluta, digo para a senhora. Todo mundo aqui sabe que a senhora ia morrer. A gente só manteve porque a enfermeira é muito crente, falou que a senhora falou que ia sair e Deus te deu esse milagre, assim, que não tem como a senhora ter se recuperado. E ele fala, e uma coisa me chocou, porque quando a gente desentubou você, que você estava começando a acordar, né, voltando, a gente vinha aqui falar com você e você dizia assim, o homem de branco falou que eu tenho que obedecer vocês. E não tinha nenhum homem de branco com você. Você falou que tinha um homem de branco todo dia com você. A senhora ficou em coma o tempo todo. E como você via um homem de branco, né? Aí ela falou, e eu via mesmo, pastor, eu estava em coma, mas eu sei lá, eu tenho memória desse homem de branco todo dia me acompanhando, mas assim, eu não sei dizer o que aí ela falou, é Jesus, é óbvio que era Jesus, né? Então aquilo, quando o médico viu aquilo, não, agora que eu tenho que ir realmente para a igreja, né? E virou cristão, virou evangelho, não foi para luterana, mas foi para uma outra igreja. Então, se Deus atua até numa mulher em coma, ele pode atuar no bebezinho ali, dar o perdão e usar o bebezinho para conceder fé verdadeira, né? Oi? Pode ressuscitar um morto, né? É verdade. Todo dia deve ter um... É Deus. Não é, e é Deus, né? Pastor Adelar mesmo é um milagre, né? Ele, não sei se você já ouviu a história dele. O irmão dele foi correr, né, com uma moça lá. Ele estava andando na rua, aí ele viu uma moça correndo lá, ele viu que a moça corria bem, ele é meio atleta, parece, né? Ele decidiu correr com a moça. Falou, posso ver se eu acompanho seu ritmo? Ele tentou. Aí deu uma volta, ele não conseguiu, ele falou, pode ir na frente que eu não consegui. Aí a moça deu a volta ali na praça e tal, viu ele caído. Aí na hora, ela viu que foi um ataque, né? Então ela já chamou a ambulância, ela mesma já foi fazendo o procedimento ali. Ele ficou, acho que ele ficou mais de 1 hora indo e voltando assim. Eles fazendo uma massagem, né? Quando chegou no hospital, todo mundo dizia, já era. E se voltar vai ficar vegetal, né? Se voltar, a maioria dos médicos já é. E aí ele voltou, em 1 semana estava falando, sentado, comendo e dizendo, né, Deus me abençoe, me deu segunda chance.
Aí ele voltou para a igreja. Mas aí foi engraçado, porque daí o pastor Adelar foi falar com alguns médicos, né? Tá, e aí, né? Era para virar um vegetal, para, né, comprar o caixão, se preparar. O que você explica? Ah, ainda bem que o Brasil tem bons médicos, né? Agora foi vocês, né? Mas antes não tinha jeito, né? Então, milagres acontecem ainda hoje, né? Por mais que a gente diga que tem explicação, muita coisa é milagre. O senhor quer perguntar, por favor? Por favor, diante do seu conhecimento, né, que sua experiência que você está demonstrando, eu gostaria de saber se 2 exemplos nós poderíamos usar como argumento para o batismo infantil, né? Primeiro é que teve um caso de um batismo, foi até de emergência. Pessoas lá da congregação de Sucupira, e o menino foi batizado, para acabar de batizar, ele morrer. O tempo pastor Martinho Lutero Hoffmann, né? Aí foi tão rápido que eu estava no trabalho, aí não tive tempo de chegar. No tempo, minha esposa chegou primeiro e o pastor, né, batizaram ele. E logo que foi batizado, a criança melhorou. O próprio médico disse: esse safadinho queria ser batizado. E outro exemplo é que eu vi também uma denominação que batiza crianças. Ele usou o seguinte argumento: que alguém debate que não deve batizar criança porque não está escrito na Bíblia assim, explícito, né, expressivamente assim. Mas ele usou o seguinte, que eu também não conheço nenhuma passagem onde foi ministrada a Santa Ceia para a mulher. Não toma, não está certo? Aí está certo a criança também, ninguém pode contestar o batismo. Eu não sei se podemos usar esse aí como argumento. Acho que são argumentos que contrapõem argumentos contrários, né? É interessante, realmente. Não, a Bíblia não tem batize criança, mas tem batize. Também não tem não batize criança, né? E assim, na verdade, gente, a igreja sempre batizou, né? Assim, não precisa ser luterano, católico. Historiadores vão dizer isso, né? Então, como que a gente sabe que a igreja batizava na antiguidade? Porque os romanos falavam que os cristãos faziam 3 coisas. Isso está atestado em documento romano, não era nem da igreja. Que eles afogavam crianças para comer a carne e beber o sangue. Era o boato que tinha em Roma sobre os cristãos, que era uma igreja secreta, né? Porque não podia falar que era cristão. Tá, da onde surgiu isso? Vocês conseguem imaginar? Afoga a criança para comer a carne e beber o sangue. Batismo em Santa Ceia. Os romanos ouviam assim: eu afoguei hoje o velho homem do meu bebê né? E ele renasceu. Porque não podia falar, batizei, né? Porque, é cristão, né? Não, meu filho renasceu. Eu afoguei meu filho, renasceu o outro. Eles afogam criança, né? Hoje é o dia de comer o corpo e o sangue de Cristo. Nossa, eles vão comer o corpo e o sangue de um cara chamado Cristo. Que Cristo é um nome comum, né? É um termo, né? Então, só pelo boato romano dos primeiros séculos, você já tem indicação muito clara que acontecia no mínimo um ritual que envolvia crianças e água, porque os romanos falavam, eles afogam crianças. E envolvia um ritual que tinha consumo de carne humana, corpo e beber sangue. Obviamente que não tem nada de afogar a criança nem matar e comer alguém, né? Batismo e Santa Ceia, tá? Então, seguramente a igreja antiga dos apóstolos batizava as crianças. Isso é ponto pacífico para os arqueólogos e historiadores. Não precisa... Exatamente. A circuncisão era com o bebê, né? Tem no Antigo Testamento, tá? Então eu queria terminar. Alguém tem mais alguma coisa? Eu vou fechar com uma. A senhora quer falar? Vou falar. O pastor falou sobre. Nós estamos falando de liderança, né? E que as pessoas ficam na igreja pela doutrina, ou vêm pela doutrina, eu nunca tinha escutado assim. Mas vem pela doutrina e fica pela comunhão. Mas agora eu acredito que seja isso mesmo. Porque a gente, quando vem para a igreja, a gente vem porque alguém convidou a gente vem. Chega à igreja, aí o primeiro dia aquele maior amor, todo mundo recebe bem, tudo, né? Mas depois
vai esquecendo. Não aconteceu comigo, não. Graças a Deus eu fui privilegiada. Mas eu já vi acontecer com outras pessoas. E a liderança também. Nós estamos falando de liderança. A liderança ela tem que ter esse cuidado mesmo com os membros. Porque fazer as coisas, só simplesmente a liderança chegar e dizer, vamos fazer isso e isso, vai ser feito isso e isso. É como se estivesse determinando o empregado, um funcionário dela, para fazer uma coisa, dela ou dele, né? Aí a gente tem que, primeiro, a gente amar também esses membros. A liderança tem que ter muito amor com esses membros, paciência, que também está incluído em amor, e chegar com carinho, cumprimentar os membros. A liderança, eu acho que deve fazer isso, porque às vezes a liderança, ela não estou dizendo que aqui está acontecendo, não, estou dizendo de um modo geral. A liderança às vezes não fala nem com o membro, e o membro fica triste. E com o tempo ele se afasta mesmo da igreja. E fica dizendo, mas aquele povo é muito chato, só quer mandar. Eu já disse isso algumas vezes, quando eu entrei, faz tempo, já, mas graças a Deus estou curada. Aí a gente tem que ter esse cuidado. E assim, tem que ter esse cuidado. Que bom, né? Que está resolvido. Assim, a gente... Uhum. E a liderança tem que também aprender a falar com as pessoas. A liderança tem que chegar, não dá nem boa noite ao tempo, meu irmão, às vezes eu fico olhando assim, fico triste, porque quando a gente é da igreja muito tempo, a gente já aguenta. Acho que né, quando a gente tem que falar com amor e chamar a atenção com amor, significa que a gente não vai deixar tudo de qualquer jeito, né? Mas é o exemplo que eu dei, né, ali das minhas filhas. Você pode falar, tá errado falar assim. Aí ela até bloqueia a fala. Agora eu mostrar o certo é uma forma amorosa de você corrigir. Demora mais? Óbvio, vai demorar mais, mas é um processo muito melhor de amar, é um processo de aprendizado. Isso você vai ver, por exemplo, né, em filmes igual Karate Kid, sabe? Lembra? Insera de um lado e do outro. Você fala, mas por quê? Não, só faz. Demora mais, né? O cara vai aprender, vai demorar muito mais fazendo aquilo, né, do que o cara falar, para defender um golpe, faz assim, assim, assado. Já aprende. Né? Então, por quê? Porque o aprendizado amoroso é um processo, é um desenvolvimento, é um conhecimento. Tem gente que tem uma forma ou outra da gente ensinar. Um exemplo bobo um exemplo que aconteceu, né? Um pai comprou uma carreta nova, um caminhão bonito, né? Um Volvo assim, lindo, era o sonho dele. E carreta é algo caro, né? Chegou com a carreta lá numa viagem, buzinando, a família, todo mundo saiu, ficou feliz e tal, foram comer, feliz, o pai voltou da viagem, de repente ele escuta um tac, 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 ele sai, vê a carreta, tá o filho dele de 3 anos com o martelo, pá, pá, pá na porta assim. O pai perdeu a estribeira, pegou a mão do menino no martelo e deu na mão. Aí tiveram que pegar, o menino foi para o hospital, teve que operar a mão. Aí pai, foi lá, óbvio que depois cai a ficha do que fez, né? Filho, desculpa, né, que o papai fez, né? Aí o filho, pai, mas eu não entendo, pai. Eu só fui fazer o que o senhor faz para deixar os caminhões mais bonitos. Porque ele via o pai martelar, tirar o amassado, ele viu aquele caminhão, achou que alguma coisa vai errada e foi consertar o caminhão igual o pai fazia, né? Então veja, às vezes você vê alguém fazer não tão bem na igreja, até fazer errado, e em vez de só recriminar, chega fulano, por que você faz assim?
Explica para mim o que significa, né? Ou você não veio, está com algum problema, aconteceu alguma coisa, está precisando de alguma ajuda, né? Que eu notei que você faltou, não fez aquilo que você falou que ia fazer, precisou de alguma coisa, alguma ajuda, né? Se a pessoa falar, não, só esqueci, aí às vezes é de chamar a atenção, né? Ó, fulano aqui, a gente contava com isso, né? Aconteceu aquilo outro, né? Na próxima vez tenta fazer, aí você dá uma chamada de atenção, mas sempre é bom antes da gente ir com... Minha mãe fala, né, antes de ir com 2 quentes e 2 fervendo, para não ter que voltar com um balde de sangue, né? Larga lá no chão e só pergunta, fulano, o que aconteceu? O que está acontecendo? Né? Você não fez? Aí de repente aconteceu alguma coisa grave mesmo. Aí você, ainda bem que eu não cheguei detonando. A gente nunca se arrepende quando chega primeiro, lidera com amor. Aí vê que é uma sem vergonhice, aí às vezes o amor também manda a gente às vezes chamar a atenção mais duro, né? Fala, ó, não pode acontecer de novo, eu vou ter que colocar outro no seu lugar, não me leve a mal, que não dá para ficar sem o que você falou que ia fazer. E a pessoa que tem consciência, gente, ela vai saber, eu que falhei. Ela pode ficar uns 2 cultos sem vir, né? Ficou meio chateada, mas ela volta porque ela sabe que no fundo ela fez errado ali, então tá certo colocar outro no lugar, né? Então às vezes também tem que dar aquela tenência na pessoa para ela aprender também, e ela vai um dia agradecer, até vai dizer, aquilo me ensinou para a vida, o que meu pai e minha mãe não me ensinaram, a igreja me ensinou. Muito jovem lá onde eu atuo, lá em São Paulo, quer dizer, não onde eu atuo, lá em São Paulo, fala isso lá dos pastores. Que os pastores às vezes têm que dar uma chamada de atenção, deixar num canto ali, e eles que estão educando aqueles jovens lá. Então às vezes também cabe uma chamadinha de atenção mais forte, mas assim, aí você já viu que foi meio que, esqueci, não estou nem aí, né? Não foi um problema mais grave ou alguma outra coisa. Então, sempre é bom então ir com amor, porque a gente não sabe o que aconteceu de fato, tá? Sempre pergunta antes. Muito bem. Mais alguém? Posso encerrar com uma história bíblica de liderança? Comecei falando que a liderança espelha a natureza de Deus, que Deus é organizado, que Deus é comunitário, que Deus criou esse mundo para a gente estar junto. A igreja é para todo mundo estar junto. A família é para todo mundo estar junto. A gente gosta de estar junto, né? de ter comunhão. O interessante é que Deus é tão apaixonado, né? Um termo meio forte, em ter comunhão com a gente, que olha só, ele começa a Bíblia com o plano dele: céus e terra e o jardim. A Bíblia termina com um plano que é dele e nosso. Como a Bíblia não termina no jardim, né? Numa cidade. Quem que inventou a cidade? Nós criamos cidades. A Bíblia termina na cidade santa. Então o próprio Deus tem comunhão com a gente na sua criação, e lá no final dos tempos ele representa essa comunhão com a gente, adotando a nossa linguagem, adotando as nossas construções e dizendo, fiz a cidade santa, né? Então Deus quer estar com vocês aqui nessa congregação. E Ele lidera esse povo por meio dos líderes que vocês são. Então tenham certeza de que Deus está vivendo, dançando aqui com vocês sempre. E se um dia vier errar a liderança, que a gente erra bastante, não se preocupa também. Se busca o perdão de Deus e busca melhorar mais. Tá? Mas não fica assim, não vou fazer mais porque eu errei. Errou, faz melhor amanhã, pede perdão a Deus, recebe, faz melhor. Tá? É isso aí, então, que Deus continue abençoando vocês até a Nova Jerusalém. Amém. Terminar com uma oração? Oremos ao Senhor e aí a gente já pede a bênção. Querido Deus amado, Pai Celestial, graças te damos porque Tu criaste esse universo com ordem, com a Tua ideia, o Teu design, as Tuas leis. Criaste a nós e a Tua igreja também, né? Cada um com os seus dons e talentos compondo o corpo de Cristo. Abençoa os líderes e cada pessoa que é liderada na condução do Teu reino, na pregação da Tua palavra aqui em Recife. Querido Pai, ilumina o pastor Mateus, abençoa a pregação dele, a condução, as práticas pastorais, abençoa a esposa Pâmela, que é o braço direito, que está sempre ao lado do marido, abençoa essa congregação para que faça essa bonita dança, igual da Trindade, dança em amor, que também essa dança resplandeça a comunhão
e o amor que temos contigo e uns com os outros. Perdoa os nossos pecados. Às vezes temos preguiça, às vezes falhamos, somos muito ríspidos ou grossos com algumas pessoas, ou às vezes a gente mesmo esquece, é relapso. Somos pecadores e reconhecemos isso. Mas pedimos o teu perdão e pedimos a tua força, pedimos a tua companhia para nos fazer cada vez mais melhorar o nosso serviço a ti em teu reino, para que mais pessoas saibam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. É nele que nós descansamos, trabalhamos e nos movemos. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Podem sentar, pastor Mateus? Depois dessa rica palestra, nada melhor do que uma salva de palmas, né? Muito obrigado, pastor Fukui, por todo o ensinamento, pela rica sabedoria ao longo dessa caminhada de ministério, experiência, e poder compartilhar com a gente um pouco mais sobre liderança, né? Eu acredito que todo mundo vai sair daqui enriquecido e com vontade de trabalhar cada vez mais, né? Para servir ao Senhor. Antes da gente encerrar, eu queria cantar uma música com vocês. 160, né? Louvar ao Senhor. Chegou? Aí. Vamos cantar? Quero ser um servo de Cristo, sim, um servo escolhido de Deus, para novos levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me servo fiel, ó Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Diz-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor, quero ser um servo de Cristo, para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me servo fiel, ó Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor, quero ser um servo de Cristo, sim, um servo de vida exemplar, proclamando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me servo fiel, ó Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor, para ser um servo de Cristo é preciso ter fé no Senhor, uma vida de amor consagrada, sob as bênçãos do bom Redentor. Faze-me servo fiel, ó Senhor, servo que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, tudo consagro-te, pois, ó Senhor. Bem, e antes da gente encerrar esse momento, para a gente ir lá
aproveitar um cafezinho da noite, né? Coffee break. Eu gostaria que a gente fizesse aquilo que Lutero sugere no Catecismo Menor. A bênção da noite. E aqueles que puderem, se coloquem de pé. Juntos, à noite, antes de nos recolhermos, nós fazemos o sinal da Santa Cruz, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, de pé, nós dizemos o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E juntos também nós oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E nós dizemos mais esta pequena oração. Meu Pai Celestial, graças te dou por Jesus Cristo, teu amado Filho, por me haveres protegido bondosamente neste dia. E peço-te que me perdoes todos os pecados e o mal que fiz, e me protejas por tua graça nesta noite. Nas tuas mãos me entrego de corpo e alma, bem como todas as coisas. Esteja comigo o teu santo anjo, para que o inimigo maligno não tenha poder algum sobre mim. Amém. Feito isso, nós podemos aproveitar tranquilos, com a bênção do Senhor sobre nós, e cantamos o último cântico. Qual que é? Quanto? 140. Podem se sentar.
Nos encontramos lá no Coffee Break, ok? Deus abençoe a todos.